Olá, investidores! João Daronco aqui e hoje vamos falar sobre Usiminas e Gerdau. Muitos de vocês têm mandado dúvidas lá no nosso Instagram, tanto da Suno Research quanto o meu, @joão.daronco. Se você não segue, aproveita e corre lá e siga para não perder nenhuma informação. Grande parte de vocês tem perguntado, João, o que você acha sobre siderurgia nesse momento? Vale uma queda bastante significativa. A gente tem alguns reflexos na Usiminas e na Gerdau, e aí vocês pediram para eu trazer, e eu trouxe. Nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre ambas, explicando quais são as peculiaridades de cada uma, utilizando o Status Invest e trazendo para vocês qual que é a campeã. Sem mais enrolação, vamos lá para o Status Invest. Para quem não conhece, é uma ferramenta que facilita muito a vida dos investidores. E aí, se você quiser olhar a Gerdau, GBR4, né? Ou é só escrever Gerdau, e a Usiminas, a mesma coisa. Quando a gente pega a Gerdau, e até posso trazer, desde o início do ano, né, a gente estava com uma cotação aí no início do ano próximo dos 30, hoje a gente está falando de R$ 25, enquanto a Usiminas também muito semelhante a isso. A gente teve aí no início do ano em torno de R$ 7, R$ 8, caindo próximo de 10% no ano. E aí, quando a gente compara essas duas empresas, a gente vê algumas discrepâncias. Antes de começar a comparar o quantitativo, quero fazer algumas comparações sobre modelo de negócio. Quando eu estou falando da Usiminas, eu estou falando de uma empresa que acaba por estar inserida em 3 grandes segmentos: mineração, siderurgia e transformação de aço. Então ela atua nesses 3 segmentos. Acho que mineração todos conhecem, siderurgia também. A companhia ela acaba também por estar trabalhando na parte de aços planos. Isso é muito importante, porque as pessoas costumam comparar Usiminas e Gerdau, mas na realidade você tem, e falam, né, pô, João, as duas estão nesse segmento. Não necessariamente, tá, pessoal? Por quê? Quando a gente está falando da siderurgia da Usiminas, a gente está falando de aços planos. E esses aços, vocês podem dividir ali em 4, basicamente, né? São as chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio e galvanizados. Qual que é a destinação desses aços, né? Principalmente construção civil, da mesma forma que Gerdau, então depende da construção civil, mas existem outras dependências, como é o caso do segmento automotivo. A Usiminas ela é bastante impactada pelo segmento automotivo no Brasil. Então, quanto melhor o segmento automotivo, melhor. Outro segmento que beneficia bastante a companhia quando você tem uma demanda muito forte, da linha branca, eletrodomésticos, etc., geladeiras, máquinas de lavar, entre outros pontos. Você tem também máquinas e equipamentos mais pesados. Essa é a grande demanda da Usiminas. E aí você já vê que ela está um pouco mais espalhada ao longo de toda a cadeia. Enquanto a Gerdau, a gente está falando de uma empresa que fabrica vergalhões, basicamente, é o core business dela. Então, muito ligada à construção civil. A dependência da Gerdau da construção civil é maior do que da Usiminas da construção civil. E aí um ponto adicional que distancia ambas as empresas é que a Gerdau tem uma forte atuação também nos Estados Unidos. Então você tem a diversificação geográfica, também protege a empresa. Sem mais rodeios, vamos fazer a comparação entre elas. Para fazer a comparação, basicamente é comparar as ações, e aí você pode comparar Usiminas com Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Ferbasa ou CSN, né? E a Gerdau a mesma coisa, GBR4. E quando a gente pega a Gerdau, a gente também tem aqui algumas opções para comparar, que basicamente são as mesmas que eu trouxe anteriormente. Vamos utilizar a Usiminas como comparação. E aí, para fazer essa comparação, eu vou selecionar alguns indicadores, tá? Eu não quero olhar tudo. Quais indicadores eu acho interessante você olhar? Dividend yield é interessante, preço-lucro é interessante, não só o passado, mas o futuro também. PEG ratio, eu não gosto muito de olhar para o segmento. P sobre PP, interessante. EV sobre EBITDA, interessante. EV sobre EBIT, interessante. P sobre EBIT, não. EBI, não. P sobre ativos. Esses demais eu não quero olhar, tá? Então, no evaluation seriam esses 5 primeiros. Quando eu estou falando de eficiência, eu gosto de olhar todas as margens. Quando estou falando de endividamento, eu gosto de olhar principalmente esses 3 primeiros, que é a dívida líquida patrimônio líquido, dívida líquida EBITDA e dívida líquida EBIT.
rentabilidade. Gosto de olhar os 4 indicadores e crescimento todos. E quando a gente faz essa comparação, a gente vê algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, a Gerdau acaba por ganhar dos 18 indicadores que eu selecionei para mostrar para vocês, a Gerdau ganha em 12, como vocês podem ver aqui, tá? A Gerdau sai vitoriosa em 12. Desses 12, os principais são valuation, ou seja, a empresa estaria mais descontada em grande parte dos múltiplos. Ganha em eficiência, então ela tem melhores margens do que a Usiminas, como vocês podem ver, é bem superior às margens, enquanto a margem bruta da Gerdau é 21%, da Usiminas é 15%, enquanto a margem EBITDA da Gerdau é 23%, da Usiminas é 8,8%, e assim sucessivamente. Então ganha margens, porém a questão de endividamento Usiminas se sai melhor em rentabilidade, a Gerdau sai muito, muito melhor. O principal indicador que eu olho para o setor na rentabilidade é o ROIC. E aí, quando a gente olha o ROIC da Gerdau, a gente está falando um ROIC de 20%. Qual que é o ponto, João? Está extremamente barato. Quando a gente olha a PL atual da Gerdau, por exemplo, eu estou falando um PL de 4 vezes aproximadamente, né? Só que vocês não devem olhar só os últimos 12 meses. Busquem olhar os próximos 24. E aqui eu vou trazer para vocês a atualização, o que o mercado espera para os próximos 24 meses. E aí, quando a gente faz essa comparação, você vê que a Gerdau ainda está na frente, mas não tanto. Por quê? Você tem um aumento do PL da Gerdau saindo de 4 vezes para 5 vezes. Isso significa que o lucro dela tende a cair neste ano, porque a construção civil retraiu. Enquanto a Usiminas acaba que o lucro dela deve aumentar em comparação ao ano passado, porque no passado foi um ano bastante conturbado para a empresa, tendo em vista que ela estava exposta muito mais no mercado brasileiro. Então, a Usiminas, ela consegue ter um desempenho, deve ter um desempenho melhor na questão de valuation, se aproximando de Gerdau, mas ainda assim a Gerdau deve se sair, deve continuar sendo a empresa mais barata do segmento. Eficiência da mesma forma, dado que o mercado está mais difícil, você pode ter, isso que a gente está vendo aqui, uma compressão nas margens. Então, na Gerdau, a gente deve ter uma compressão de margens, na Usiminas também. Isso faz, como eu já mencionei, impacto, né, no valuation, porque o lucro deve cair por conta de compressão de margens. Endividamento, nada muda. Ambas as empresas tiveram passado, principalmente Usiminas, tá? A Gerdau não tanto. A Gerdau, ao meu ver, ela é mais disciplinada financeiramente que a Usiminas, mas quando a gente pega a Usiminas, a gente vê que ela passou por alguns momentos delicados na sua história, dado uma alta alavancagem. E agora a companhia conseguiu se desalavancar e deve manter, assim, o seu índice de alavancagem muito próximo de zero, dívida líquida sobre patrimônio líquido. E para finalizar, valuation, a rentabilidade sai daqueles 20%, 30%, cai para algo como 15% a 16% para Gerdau, enquanto os Minas deve ficar próximo dos 5%. Esse aumento aqui, a diferença entre ambos, se deve a 2 principais fatores. O primeiro fator é a questão de margem. A margem da Gerdau é o dobro das Minas, quando a gente pega a margem líquida. O segundo fator é endividamento. Né? A Gerdau está mais alavancada e isso faz com que o seu ROI aumente, o seu retorno para o acionista aumente. E aí, para finalizar, quando a gente pega a visão do mercado dos principais analistas, e aqui utilizando o módulo Forecast, eu estou falando de Gerdau, grande parte dos analistas dando uma compra forte, tá? Bem otimista com a empresa, e tendo um preço-alvo próximo de R$33, que era o que a gente tinha no início do ano. Enquanto os Minas, o preço-alvo que eles estão dando para o papel, algo como R$8, e grande parte dos analistas dando aguardar. Então, existe uma grande diferença entre as duas empresas na questão de visão dos analistas, né? Enquanto o Gerdau está com uma visão mais otimista, a Usiminas não tanto. Tá aí, muito disso se deve à melhor rentabilidade, às melhores margens e também ao melhor preço. Era isso que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Se vocês tiverem qualquer comparação que gostariam que eu fizesse e trouxesse para vocês, é só colocar nos comentários ou mandar lá no nosso Instagram, tá? Não deixe de seguir também, @joão.daronco, se inscreva no canal, deixa um like se esse vídeo ajudou você a entender um pouco melhor sobre o setor, a entender um pouco melhor sobre o momento dessas empresas, e é isso, fico muito feliz de poder auxiliar todos vocês, ajudar todos vocês nessa caminhada de vocês como investidores, tá certo?
Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.